No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Expor a vida pessoal no trabalho pode prejudicar a carreira profissional. Veja o que diz especialista sobre o assunto. TRT de Goiás realiza posse coletiva de mais de 100 servidores. E no bloco de entrevistas, a psicóloga Viviane Castro, consultora em gestão de pessoas e coach, fala sobre os impactos da fusão de empresas na vida dos empregados. Aguardamos você! Até lá! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Expor a vida pessoal no trabalho pode prejudicar a carreira profissional. Veja o que diz especialista sobre o assunto. TRT de Goiás realiza posse coletiva de mais de 100 servidores. E no bloco de entrevistas, a psicóloga Viviane Castro, consultora em gestão de pessoas e coach, fala sobre os impactos da fusão de empresas na vida dos empregados. O Hora Extra está começando agora. Até que ponto um funcionário deve expor a vida pessoal no trabalho? Deve-se ter cuidado, Gustavo. Especialista no assunto fala sobre os limites dessa exposição, para que o trabalhador não prejudique sua carreira. Cultivar amizades no ambiente de trabalho é algo que acontece naturalmente, mas é preciso ter cuidado. Muitas vezes, exagerar na dose da intimidade durante o expediente pode prejudicar. Não que nós venhamos no local de trabalho a agir como máquinas pré-programadas para realizar uma função que nos leve a uma estafa, né, que nos leve a um estresse total, como se nós não pudéssemos olhar para o lado e sermos gente. Não. Por outro lado, nós não podemos nos perder nas questões pessoais, nos comentários, naquilo que não é a prioridade daquele momento, porque nós estamos ali para produzir. E interessante que hoje, segundo pesquisas, o brasileiro trabalha tanto quanto trabalhadores de outros países mais desenvolvidos do que nós, só que tem um índice de produtividade na casa de 70% do que esses outros trabalhadores em termos de produtividade mensal. Então, isso mostra que nós temos muito a melhorar. E talvez esse nosso jeito muito alegre, comunicativo, brincalhão, nos leve também a perder tempo com uma série de questões, comentários e até devaneios ou perda, né, de concentração na hora de nós produzirmos no nosso local de trabalho. Não é proibido estreitar laços de amizade com colegas, mas o ideal é que assuntos pessoais sejam evitados no ambiente de trabalho. Uma saída é aproveitar momentos de intervalo, como um café, por exemplo, ou até mesmo um happy hour. E outras dicas também são importantes. Eu vejo que maturidade é o fundamental. E, em termos de dica, eu queria deixar uma em especial. Existem literaturas, periódicos muito bons que mensalmente trazem sempre orientações para essa educação corporativa. Então, eu deixo aí essa sugestão para os que estão nos assistindo, para que busquem essas publicações, leiam, porque elas sempre trazem grandes novidades em termos do comportamento. Uma que eu vi recentemente foi a classificação dos sem noção, por exemplo, que são aqueles funcionários que eles estão no meio corporativo, estão na repartição, mas são extremamente individualistas e não respeitam o espaço dos outros. Então, eles falam alto, comem em cima da mesa de trabalho, fazem brincadeiras inadequadas, né? Usam vocabulário também que não é propício para o momento e acabam tendo um índice de rejeição muito grande. Então, a autoanálise, a minha observação, né, observar a mim mesmo, é fundamental. E esse tipo de periódico
de publicação ajuda bastante, porque traz novas pesquisas, estudos e até testes para que eu veja em que nível eu estou. O analista Victor Moraes segue muito bem essas regras e mostra que o bom senso é o mais importante para ter boas e saudáveis amizades. Para ele, é possível sim ter cuidado para que elas não interfiram no trabalho de maneira negativa. Acredito que sim, eu acho até inclusive importante que exista essa amizade, desde que seja uma amizade madura, um relacionamento em que exista confiança e maturidade, onde as pessoas saibam diferenciar a amizade fora do ambiente de trabalho e o profissionalismo dentro do ambiente. Você tem amigos no trabalho, quais são os cuidados que você toma para isso não prejudicar? Bom, primeiramente, quando eu estou no meu horário mesmo de função, eu desempenho a minha função e evito conversas paralelas. Então, na hora que eu tiro para mim tomar um lanche, tomar um café, aí sim eu entro em contato, a gente conversa e fala coisas do cotidiano. TRT de Goiás realizou posse coletiva de mais de 100 servidores. Eles passaram por um curso de formação inicial que compreendeu ações educacionais de ordem técnica, gerencial e comportamental. A nomeação dos candidatos aprovados no concurso de 2013 foi possível graças à sanção da Lei Federal nº 13.143 de 2015, que aprovou a criação de 198 cargos efetivos no tribunal. Para receber os novos servidores, o tribunal realizou cerimônia de posse coletiva no dia 3 de agosto. Várias autoridades políticas goianas, magistrados, servidores, além de familiares dos empossados, lotaram o auditório do Fórum Trabalhista de Goiânia. Eu prometo, em nome de todos os empossados, cumprir fielmente os deveres do cargo de analista judiciário, área judiciária, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, respeitando as leis e a Constituição da República. Durante a cerimônia de posse, o tribunal homenageou parlamentares que contribuíram para a aprovação do projeto de lei de criação de novos cargos. Também receberam a homenagem os ex-presidentes do tribunal, desembargadores Mário Botazo e Elza da Silveira, e os prefeitos de Goiânia, Paulo Garcia, e Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, além do ex-governador Iris Rezende. Para o presidente do tribunal, desembargador Aldon Talhalenha, a partir de agora vai ser possível sanar a deficiência de servidores no 1º e 2º graus, que estava comprometendo a qualidade e a celeridade dos serviços. Essa força de trabalho veio em boa hora, isso vai contribuir para o aprimoramento da função jurisdicional e porque certamente a ausência desses servidores estava sobrecarregando os demais. Isso vai proporcionar melhoria na prestação do serviço público e também, ao mesmo tempo, mais qualidade de vida para todos. O concurso para trabalhar na Justiça do Trabalho é um dos mais concorridos do Brasil. Nesse último concurso, realizado pelo TRT de Goiás, foram mais de 36 mil candidatos que se inscreveram para ocupar uma das vagas. A jovem Rochelle Bessa, de Fortaleza, formada em Direito, é uma das aprovadas para o cargo de analista judiciário. Foi difícil, hoje está sendo a realização de um sonho, né? A concretização de todo um período de estudo, de muitas renúncias, muito sacrifício, mas hoje realmente eu realizo um grande sonho, que é me tornar efetivamente uma servidora pública federal, no cargo de analista judiciário. Eu e falo também por muitos colegas, né, que vão tomar posse hoje, realmente eu estou muito feliz. Eu estou vindo muito animado para vir trabalhar aqui. Ó. Dizem que é um tribunal muito bom, as pessoas aqui, a recepção foi maravilhosa aqui, dos servidores inclusive aqui, muito boa. Então as expectativas são as melhores. Novos colegas vão dividir essa carga de trabalho. A demanda sempre é crescente, a sociedade procura sempre as portas da Justiça do Trabalho. Esse colega vem diminuir um pouco, né, essa distribuição de tarefas. Então é muita alegria para o sindicato, muito satisfeito. Tá? É uma conquista, né, do sindicato também, que sempre lutou para a criação de mais cargos. Na mesma semana, os novos servidores participaram de treinamento, que faz parte da formação inicial de servidores, promovida pela Escola Judicial. Eles conheceram as estruturas física e administrativa do tribunal e participaram de palestras e cursos que vão auxiliar no desempenho das atividades institucionais do TRT. O curso de formação inicial dos servidores tem como objetivo oferecer aos novos servidores informações e conhecimentos necessários ao exercício dos seus respectivos cargos.
Esses servidores, ao ingressarem no tribunal, estão recebendo informações sobre o funcionamento, a estrutura e também sobre os sistemas informatizados do tribunal, de maneira que possam, desde o momento em que ingressarem na unidade na qual estão lotados, exercerem os seus cargos na plenitude das suas funções. E no bloco de entrevistas, a psicóloga Viviane Castro, consultora em gestão de pessoas e coach, fala sobre os impactos da fusão de empresas na vida dos empregados e como amenizar os conflitos gerados. É daqui a pouco, o Hora Extra volta já já. Não são poucos os casos de organizações que precisam enfrentar processos de fusão, principalmente em decorrência das exigências impostas pelo fenômeno da globalização. Quando isso ocorre, duas empresas tornam-se uma nova organização e os profissionais precisam enfrentar o processo de mudanças que geralmente causa momentos de incerteza, especialmente em virtude de possíveis desligamentos que podem ocorrer. E para falar sobre o impacto da fusão de empresas na vida dos empregados, nós conversamos hoje com a psicóloga Viviane Castro, que é consultora em gestão de pessoas e coach. Seja bem-vinda à Hora Extra, Viviane. Muito obrigada, Fabiola. Para mim é um prazer estar aqui e é também uma oportunidade muito grandiosa em falar sobre esse tema. Muito obrigada. Com certeza. E você fala no seu estudo em sobrevivência à fusão. É possível passar ileso num processo de fusão de empresas, né? Já que normalmente acontecem cortes ou ameaça de cortes de funcionários e o clima fica geralmente tenso? Olha, Fabiola, ileso eu diria que não. Realmente não tem como passar ileso a mudanças, né? Acho que mudança é algo que o tempo todo a gente está passando por elas e do ponto de vista organizacional também. As empresas também passam por processos de mudança e a fusão é uma grande mudança. Então, não tem como passar ileso. Claro que essa experiência pode ser melhor ou pior dependendo da situação, mas ileso não. E quais são os erros mais comuns que as organizações cometem no momento de fusão? É justamente a falta de comunicação adequada. Né? Quando os gestores não comunicam bem essa questão para os seus funcionários, aí o impacto pode ser mais negativo. Então, não comunicar bem, não gerir bem uma mudança, esses são os erros mais comuns nesses casos de fusões e aquisições. O que surge na cabeça do empregado, né, quando ele se depara com uma notícia de que a empresa dele vai se fundir com outra? É pânico? O que seria? Na realidade, Fabiola, isso depende muito da situação e do funcionário, do empregado, né, que está passando pela situação. Às vezes, algumas pessoas podem se sentir ameaçadas. Acho que esse é o primeiro impacto. Do ponto de vista psicológico e humano, é o primeiro impacto. Num segundo momento, ou num terceiro momento, isso, depois do processo de fusão já ocorrido, pode acontecer até um momento ali de expectativa, criar boas expectativas com relação a essa mudança, né? Um pouco de euforia. Então, depende muito das reações e a situação na qual a pessoa se encontra. Viviane, qual o impacto na vida profissional de um empregado que passa pela fusão da empresa para a qual ele trabalha? Quais são os conflitos organizacionais mais comuns nesses casos? Olha, pode ocorrer a questão da desmotivação, né? A falta de comprometimento no trabalho. Ele pode, em decorrência dessa mudança, que é uma mudança muito forte para ele pode ter a intenção de sair da empresa e aí começar a ter comportamentos que são desfavoráveis no trabalho, não é? Então, esse tipo de coisa pode ocorrer. Outra coisa muito importante também é porque num processo de fusão ou aquisição ou qualquer outro tipo de combinação organizacional, o que pode acontecer existem pessoas que vêm de uma determinada empresa, uma empresa A. E existem pessoas que vêm de uma determinada empresa que é a empresa B. Essas duas empresas vão ser agora uma só, é a empresa A-B. Então, nesse momento, as pessoas que são da empresa A, por vezes, têm uma visão
já estereotipada das pessoas que eram da empresa B. E as pessoas da empresa B também têm uma visão estereotipada das pessoas que são da empresa A. Esse estereótipo é um processo, o estereótipo é um processo psicológico humano, comum, ele ocorre. O problema é quando esse estereótipo passa a ser, gerar, vamos dizer assim, comportamentos discriminatórios, né, de um grupo para com o outro. Então, essa visão do nós versus os outros, que são os outros que vieram da outra empresa, isso também pode gerar um desconforto ali, um mal-estar psicológico dentro da empresa. Poderia até gerar casos de assédio moral horizontal? Com certeza, assédio moral horizontal e pessoas se sentindo mesmo assim mal e como, vamos dizer assim, tendo uma sobrevida ali dentro da empresa mesmo. Que consequências pode trazer esse desconforto psíquico e emocional? Olha, a primeira coisa, a pessoa começa a vivenciar uma situação de mal-estar dentro da empresa, né? O colaborador começa a se sentir ali, de certa forma, querendo se manter ali dentro da empresa ou querendo dar o máximo com medo de perder e uma vez garantido naquela vaga, naquele cargo, ainda assim pode sentir que a turbulência não passou. Então, do ponto de vista psicológico, ele pode ter um mal-estar, pode viver um problema também com relação à família, em casa, porque acaba tendo um impacto, tudo que você vive no seu ambiente de trabalho acaba por impactar também o ambiente familiar e os outros ambientes sociais, né, onde ele encontra aí pessoas e amigos e pares. Então, isso gera um impacto negativo. Pode gerar um impacto negativo. No seu estudo, você usa o termo sobreviventes da fusão. O que vem a ser isso? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com a psicóloga Viviane Castro sobre o impacto das fusões de empresas na vida dos empregados. Voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a psicóloga Viviane Castro, que é consultora em gestão de pessoas e coach, sobre os impactos da fusão de empresa na vida dos empregados. Viviane, você falou no seu estudo usou o termo sobreviventes da fusão. O que vem a ser isso? O que você quis dizer com isso? De fato, esse é o termo que foi considerado a inovação do meu trabalho, né, de pesquisa. E sobreviventes são aquelas pessoas que passaram pelo processo de fusão, sobreviveram a ele, permaneceram na empresa, entretanto, se encontram de alguma forma desconfortáveis nessa nova cultura, né, nessa nova empresa que surgiu após esse momento de combinação organizacional. Então, sobreviver é mais ou menos isso, você se permanecer no ambiente, mas de alguma forma ter uma sobrevida, e não uma vida, uma sobrevida, estar ali de uma forma desconfortável, vamos dizer assim. E o que fazer nesses casos para mudar esse ambiente, né, de desconfortável para confortável? Essa é uma questão que tem que ser trabalhada pelo colaborador, não é? Dentro da empresa e juntamente com o seu gestor, né? Acho que o desconforto, ele ocorre sempre que há uma mudança, mas você trabalhando com as metas, né? E trabalhando com o bem-estar, que eu acho que é o foco hoje das empresas, né? Ter um ambiente de trabalho onde exista bem-estar, qualidade de vida. Então, a questão da comunicação, ela é muito importante. O que eu sugiro é isso, comunicação, sempre. Transparência no que for fazer, né? Isso. Diálogo, com certeza, com certeza. E o papel da área de recursos humanos nas companhias é fundamental para a adaptação dos colaboradores no novo contexto da fusão? É fundamental, porque o RH hoje, ele funciona hoje como um staff da diretoria, um staff da presidência. Então é fundamental o RH estar lá, porque é o departamento responsável pela gestão das pessoas da empresa, não é? E tudo que envolve pessoas, o RH deve estar totalmente envolvido. É fundamental que ele esteja fazendo esse trabalho. Em relação às lideranças, que contribuições elas podem dar a uma fusão entre empresas?
Líderes têm que estar muito bem preparados para fazer os processos de combinação organizacional. A fusão e as aquisições são alguns desses exemplos. Eles têm que estar, vamos dizer assim, vestindo a camisa do processo de mudança. Se isso não ocorre, os próprios liderados não entendem isso como algo necessário e importante para a empresa. Porque no fim nós sabemos que as empresas fazem fusões porque para elas é interessante. Do ponto de vista humano, é preciso levar isso totalmente em consideração porque as pessoas integram a empresa, né? Se elas não compram a ideia, dificilmente a fusão dá certo. Então, líderes têm que estar vestindo a camisa e têm que estar realmente dentro do processo e comunicando muito bem isso e gerindo muito bem essa mudança, ajudando os seus liderados a ressignificar, né, e passar a integrar aí a uma nova empresa com uma nova cultura e novos processos. Há mais casos de sucesso de fusões ou de fracasso de fusões do ponto de vista humano, do ponto de vista da própria empresa, né, da sobrevivência da própria empresa? Há mais casos de fracasso. Há mais casos de fracasso. Esses dados, eles vêm aí de pesquisas, né, científicas e, de fato, do ponto de vista humano, inclusive, na realidade, percebeu-se que o fracasso ele vinha mais do fato de não ter sucesso do ponto de vista humano. Porque do ponto de vista financeiro, era para dar tudo certo. Todas as fusões e aquisições são feitas porque financeiramente elas são interessantes. Mas quando elas ocorrem e as pessoas não estão envolvidas no processo, aí os prejuízos financeiros são maiores do que os ganhos. Então, hoje fala-se numa taxa aí de 70% a 80% de fracasso dos processos de combinação organizacional. É uma taxa bem alta. Muito alta, né? Muito alta. Uma fusão, da mesma forma que pode ser entendida como um obstáculo na carreira, por outro lado, ela também pode ser uma boa oportunidade para um crescimento profissional? Pode sim. Muitas empresas que passam por esse tipo de processo, elas crescem, né? Esse é a principal razão de se fazer combinações. Elas aumentam, né? Então elas podem aí gerar novas oportunidades do ponto de vista de cargos e salários, do ponto de vista de carreira, né? Então, para algumas pessoas pode ser mais desconfortável, mas para outras pode ser muito confortável uma mudança, principalmente quando é para melhor. Então, sim, que pode ter um impacto positivo. Na minha dissertação, nos meus estudos, eu foquei mais para aquelas pessoas que estavam, de alguma forma, desconfortáveis, mas agora, num estudo mais aprofundado, durante o meu trabalho de doutorado, a intenção é investigar tanto para um lado quanto para o outro, em matéria de impacto. No seu estudo, você investigou algum caso concreto, né, de fusão de empresas. Você poderia falar um pouquinho sobre esse caso? Sim. Bom, no meu estudo eu fiz, os participantes da minha pesquisa, eles preencheram questionários. O que aconteceu? Alguns desses participantes chegavam a mim e falavam que queriam passar por uma entrevista, né? Queriam falar um pouco mais sobre o assunto. E realmente era uma instituição financeira que foi investigada, ela é produto de uma fusão de 2 grandes bancos no Brasil. E essas pessoas, elas falavam que a fusão não tinha dado certo. Do ponto de vista pessoal, não tinha dado certo, né? E elas comentavam muito que a coisa chegou como um furacão para elas. Houve uma imposição de diretoria, houve uma imposição de sistema. O sistema financeiro de uma instituição era diferente do da outra, mas elas tinham que, vamos dizer, de alguma forma assim, assimilar aquilo de forma rápida. E então esse é um caso. Outro caso muito famoso no Brasil, eu não investiguei essa organização especificamente, mas é um caso de uma grande empresa do ramo alimentício aí, também produto de 2 grandes empresas, não é? Eles passaram... Existia um problema que era o seguinte, uma empresa tinha mais, vamos dizer, mais prestígio, tanto do público, né, do público que ela atendia, quanto no Brasil. A marca era uma marca mais conhecida. Então, aqueles profissionais que vieram da outra empresa, ou seja, da outra, representavam aí, né, a outra marca, a outra empresa, a empresa B,
Então esses funcionários, esses colaboradores passaram por se sentiam de alguma forma desvalorizados. E isso é produto daquele estereótipo que eu comentei, né? Às vezes isso ocorre, isso faz parte da nossa identidade. A forma como nós nos relacionamos com os grupos com os quais nós identificamos constrói a nossa identidade, que é o que nós chamamos de identidade social. E aí essas pessoas, de alguma forma, se sentiam lesadas e é como se estivessem aí sendo lesadas do ponto de vista da identidade delas mesmo, né, no trabalho. Viviane, muito obrigada pela entrevista aqui à Hora Extra. Eu é que agradeço, muito obrigada, Fabiola. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. Hoje conversamos com a Viviane Castro, que é psicóloga e consultora em gestão de pessoas, sobre os impactos da fusão de empresa na vida dos empregados. Até a próxima semana e não deixe de conferir mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e agora pela Rádio Web. Até mais!